A professora Orcanda Patrus, nascida em Minas Gerais, foi a primeira mulher a exercer papéis de liderança na presidência da SBD. Na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Orcanda inclinou-se pela dermatologia e completou o curso em 1967. Concorreu para a residência no Hospital das Clínicas da USP, onde obteve o título de especialista. Também foi aprovada no mestrado em doenças infecciosas e parasitárias na Faculdade de Medicina da UFMG, instituição da qual se tornou professora titular. Em sua intensa atividade acadêmica e associativa, construiu uma imagem densa de conteúdo e conquistou a admiração da classe médica. A doutora Orcanda sempre foi uma inspiração. Então, assim, através dos percalços que ela percorreu e da determinação, da resiliência, ela é um exemplo poderoso de como as mulheres podem prosperar e deixar um legado em qualquer campo. Mesmo em meio a diversidades e desigualdades de gênero, foi um exemplo inspirador. E ela trilhou todo esse caminho com muito brilho e muita humildade. Ela era sempre muito determinada no que fazia. A importância da doutora Orcanda na dermatologia, não só para a dermatologia de Minas Gerais, no qual ela foi professora da faculdade, ela cuidou da graduação, pós-graduação, obtendo sucesso, mas principalmente a relevância na dermatologia nacional, que ela se tornou a primeira mulher a ser presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e foi a primeira mulher que foi presidente de Congresso de Dermatologia no ano de 1991, que foi realizado em Belo Horizonte. Só por esses feitos, eu acho que ela marcou a dermatologia nacional. Como a primeira mulher assim se destacar tanto na dermatologia, ela trouxe uma visibilidade como uma representante assim que trazia novidades científicas, se colocava em diversos congressos, se colocava com trabalhos científicos, orientava vários trabalhos científicos. Ela foi replicando e foi ocupando o espaço legítimo que ela merecia ocupar. Eu tive a oportunidade de conviver com ela na universidade durante pelo menos uns 20 anos. E foi uma convivência muito tranquila e eu aprendi muito com ela. Era uma pessoa de um trato muito fácil, bastante competente e sempre disposta a contribuir para que ocorresse uma melhora na dermatologia, tanto nacional quanto a dermatologia local, e ela sempre preocupada com o serviço de dermatologia do UFMG. Quanto ao impacto da doutora Orcanda na direção da SBD, ela já foi uma desbravadora, porque quando ela se formou, a turma dela, numa turma de 100, existiam 20 mulheres. E ela dizia que ela tinha que, com essas mulheres, já adaptar a universidade, a faculdade de medicina, o prédio físico, às necessidades das mulheres, que a universidade já era masculina, muito masculina nessa época, quando ela se formou em 1966. A SBD, quando ela se tornou presidente, havia um predomínio ainda de homens, ainda era uma sociedade, vamos dizer assim, com predomínio de dermatologista do sexo masculino. Mas ela abriu as portas para que as mulheres pudessem ocupar os cargos diretivos da própria sociedade, não só a nível nacional, como a nível estadual também. A doutora Orcanda sempre teve, assim, muitos interesses científicos na dermatologia e procurava sempre aqueles gaps que precisavam ser respondidos. Dentre eles, o que ela era, assim, eu diria que seria menina dos olhos, seria as doenças bolhosas, os pênfigos. Ela orientou várias pessoas, vários atuais professores da sociedade, inclusive eu, na minha tese de doutorado. Da relevância dela na Faculdade de Medicina, só de falar que ela foi a primeira professora na área de dermatologia, como dermatologista, ela coordenou tanto o serviço de dermatologia, a graduação, a pós-graduação. E na pós-graduação que seu trabalho foi bastante relevante porque ela conseguiu que aquela pós-graduação que tinha um conceito C fosse evoluindo até o conceito A. Ela passou a ser cooptada pelo próprio MEC para que fosse professora avaliadora dos serviços de pós-graduação no Brasil, bem como conselheira científica do MEC. Ao mesmo tempo, na graduação, ela chegou a ser professora titular da Faculdade de Medicina, e como professora titular, ela participava ativamente das áreas de administração,
sendo que ela foi, durante um bom tempo, do conselho da própria Faculdade de Medicina. E, ao mesmo tempo, mesmo dentro da Faculdade de Medicina, ela procurava sempre dar ênfase àquelas doenças de interesse social, que foi, vamos dizer assim, o grande xodó da vida dela. No final da vida, ela tinha uma fundação, essa fundação que ela chamou de CIEPAS. O CIEPAS era o Centro Integrado de Estudos e Pesquisa de Ação Social. Esse foi o último trabalho da vida dela, quando ela saiu da Assembleia Legislativa, que era o CIDES, que era o Centro Integrado de Desenvolvimento Social. Ela criou essa fundação. Ela falava para mim assim: Guedes, nós temos que manter um interesse muito grande nas doenças de interesse social, porque essas doenças é que são as doenças que ensinam mais para os alunos e dar apoio para que o sofrimento dessas pessoas diminua. Então, esse interesse social dela era uma faceta que poucas pessoas conhecem, era o norte que ela traçou para a vida dela. E como minha co-orientadora de doutorado, a doutora Orcanda não apenas me guiou pelos intricados caminhos da pesquisa em dermatologia, mas também foi uma fonte inesgotável de inspiração. Eu acho que essa ideia de resgatar a história, que é louvável pela Sociedade Brasileira de Dermatologia nos seus atuais representantes, é uma pérola que a gente nunca deve esquecer. Porque a história é o que conta, é o que a gente faz todos os dias. Então, assim, quando eu fui chamada para poder falar sobre a doutora Orcanda, eu senti, assim, muito grata, uma alegria, uma satisfação, uma honra verdadeira. Porque eu sinto que a sociedade está preocupada em resgatar também a história, o legado. E uma coisa interessante que essa fundação fez foi a primeira vez que se fez o censo dermatológico de uma comunidade, de uma cidade de pequeno porte no interior de Minas. Durante, vamos dizer assim, a realização desse censo, descobriu-se um novo foco de pênfico foliáceo endêmico, que também era uma das doenças a que ela se dedicava e que ela orientou algumas teses com foco nessa doença. Ela também teve um outro lado de sua faceta, vamos dizer assim, que a Orcanda, eram várias Orcandas, se a gente pudesse dizer. O marido dela foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E o presidente da Assembleia Legislativa tinha uma associação ao qual era a esposa dele que comandava, que seria o CIDES, que é o Centro Integrado de Desenvolvimento Social. E a Orcanda, na direção do CIDES, ela teve uma atuação no estado de Minas que foi muito representativa e que lhe deu várias medalhas de reconhecimento público. Nesse CIDES, o que ela fez? Fez o censo escolar de acuidade visual em todas as escolas primárias do estado de Minas Gerais. Na odontologia, ela levou um modelo assistencial de saúde bucal para aquelas cidades do interior também, que teve um grande sucesso também, com os alunos da Faculdade de Odontologia da UFMG participando ativamente, é como se fosse um internato rural de odontologia. E ela também buscou nos alunos da engenharia da UFMG que eles pudessem dar uma ajuda àquelas pequenas comunidades, principalmente do Vale do Jequitinhonha, que eram lugares bastante paupérrimos, né? E esses estudantes de engenharias faziam um levantamento da infraestrutura urbana e um levantamento das reservas ecológicas dessas pequenas cidades, fazendo propostas de trabalhos que até hoje persistem nessas pequenas comunidades. Tem uma história que a gente tinha um projeto de pesquisa, uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte, onde o pênfico foliáceo endêmico era mais concentrado, tinha maior número de casos naquela região, e ela, depois de aposentada, continuou pesquisando. E uma certa feita, a gente indo com um ônibus cheio de acadêmicos, cheio de pessoas para poder atender, médicos, estudantes. Aí ela me falou assim: Soraya, o que esse projeto traz mais benefícios para a gente do que a gente para a população. Quando a gente faz uma boa ação, a gente mais se ajuda do que ajuda o próximo. Fantástico, foram ensinamentos para a vida. Não, quando eu recebi um telefonema do nosso presidente, o amigo Heitor, eu fiquei muito honrado e feliz de poder prestar uma homenagem à Orcanda. Além da convivência de todo esse tempo de vida, ela também, na própria dermatologia, uma vez, quando ela estava lá dirigindo essa fundação, eu falei: Orcanda, dê alguma coisa para a dermatologia, você está lá? Ela falou: faça uma lista.
Aí eu fiz uma lista para ela que englobava vários equipamentos que a dermatologia precisava, inclusive um criostato. Eu lembro que na época dava assim US$ 28 mil. Depois disso eu contei para ela, ela falou: "Ô Guedes, você fez isso comigo?" Foi o único senão que ela teve comigo, porque eu pedi para colocar também um aparelho de laser de US$ 200 mil na lista. Aí ela cortou o aparelho de laser e me deu tudo aquilo que nós precisávamos. Eu contei isso para ela em vida ainda. Ela falou: "Você fez isso comigo?" Mas aí foi a última vez que eu a vi em vida. Eu lembro que nós trocamos um abraço de agradecimento, que é o que eu sempre vou levar comigo. Ter sido grato da convivência com ela e ter sido grato ao Heitor. Obrigado a vocês também pelo prazer de poder homenageá-la. Tem uma outra passagem também que a gente tinha que almoçar nas cantinas das escolas que a gente trabalhava lá, nesse projeto voluntário que a gente tinha, e que uma cantinista, né, que é o nome dessas pessoas que fazem comida para muitas crianças, fez uma queimadinha, um leite deliciosamente feito, coisa de mineiro. E ela falou assim: desde criança eu não tomo uma queimadinha dessa. E eu achei o máximo também. Tinha uma frase muito peculiar que ela repetia incessantemente e que eu não posso nem deixar de citar, que era assim, ela sempre me falava: o bom é inimigo do ótimo, Soraya. Ela falava isso querendo, por um lado, me acalentar e, por outro, me estimular a procurar o ótimo. Ela conseguia unir o objetivo, o certo, o científico com a ternura. Esse era o grande diferencial da doutora Orcanda. Eu ainda queria muito agradecer ao atual presidente da sociedade, que, volto a falar, isso assim, eu fico até emocionada, porque lembrar a história não é perder tempo. Não pode ser perder tempo. Lembrar parte da história da dermatologia é como se a gente estivesse construindo um mundo nosso, e para os jovens que vêm, que não sabem nem como que isso foi feito, saber parte de como a gente chegou onde está. Então, assim, achei essa ideia, assim, estou muito grata. Não posso deixar de me emocionar. A doutora Orcanda, talvez poucas pessoas saibam que ela também escrevia poesias. Ela era uma poetisa, e eu vou me dar a liberdade de ler uma poesia que ela deixou. Talvez seja a última que ela tenha feito em vida. As luzes do entardecer vão se firmando. São azuis pálidos, cinzas virando negro. Hoje, depois da tempestade, ganha um arco-íris de festejar. E é preciso festejar até que as luzes já não possam ser vistas por nós. Toda vida, da mais silenciosa à mais pública, deixa suas marcas pelos caminhos. Que você possa deixar marcas suaves. Que quando o vento soprar sobre elas, o pó levantado se fixe às plantas e à água da margem. E unificados, celebre a vida que se transmuta no suceder das idades. Essa era uma outra doutora Orcanda das muitas que eu tive o prazer de conviver. Deixou saudades.